E vamos lá, deputado Guto Zacarias respondendo se o Brasil é um país racista. Deputado, 2 mais 2 são 4? Ô Guto, o Brasil é um país racista? Cara, o Paulo Cruz tem um curso disso. Curso pra saber se é Paulo racista. Cruz é um dos meus amigos, um cara que admiro disso. Ele tem um livro sobre isso. O Brasil não é um país racista. O Brasil é um país onde existe racismo. País racista, necessariamente, você está dizendo que a tese do Silvio Almeida de racismo estrutural, que as estruturas brasileiras são racistas. Eu acho que elas são, hein? Tipo, o judiciário é racista. É, uai. A gente cansa de ver casos aí de homem branco, filho de juiz, que é preso com quilos e quilos de droga e é liberado com habeas corpus. Enquanto negros, jovens negros, são presos com pequenas gramas de maconha, muitas vezes, e não tem habeas corpus coisa nenhuma. A imprensa é racista. É também racista. Quantas e quantas vezes a gente vê caso de jovem negro acusado por um crime que dão o nome do cara, onde ele mora, tudo na imprensa. Enquanto o branco não aparece o nome, vira só o jovem, o estudante. O executivo é racista. É também, a gente teve um vereador de Minas Gerais que teve todo um processo terrível porque o acusaram de ter sido de quebra de decoro, porque ele protestou na frente de uma igreja, né, que era uma igreja feita por escravos. Enquanto a gente tem aí, por exemplo, o Nicolas, que tá fazendo e acontecendo, e nada acontece feijoada. As universidades são racistas, os clubes são... Tudo é racista por conta das estruturas deles, sei lá, nos seus regimentos, nas suas constituições, tudo é racista, e aí tem racismo. Não, pra mim não é. Todas essas estruturas, pra mim, não são racistas, são estruturas, às vezes, combatem o racismo, só que dentro dessas estruturas você tem pessoas, e algumas pessoas no Brasil são racistas. E o ponto principal é que o racismo é uma chaga que eu não acho que vai acabar. Eu adoro que o nosso deputado dá essa palavra de esperança pra todos nós negros. O racismo, eu não acho que vai acabar. Na verdade, não acho que vai acabar. Adoraria que pudesse acabar agora, mas eu acho que não vai acabar. Eu acho que o que a gente pode fazer é um artigo que eu tenho publicado no Congresso e Foco. A gente tem que criar mecanismos pra gente poder driblar ou superar o racismo. Cota? Tá falando de cota? Já tem racismo nos Estados Unidos? Tem. Tem racismo no Brasil? Tem. Os negros nos Estados Unidos vivem melhor que os negros brasileiros. Cadê? Eu preciso tocar esse áudio. Por que será? Será que é porque no Brasil a gente teve uns 300 anos de escravidão? Tu tem racismo na Inglaterra? Tem. Tem racismo na Nicarágua? Tem. Os negros da Inglaterra vivem melhor que os negros da Nicarágua. Por quê? Por conta de X, Y, Z. Fala qual é o XYZ, Guto. Políticas públicas que melhoraram as condições de vida dessas pessoas vivendo numa sociedade que tem pessoas racistas e que eles vão sofrer racismo. Então o ponto principal é... Tá falando de cota, Guto? Cota? Tem cota na Inglaterra, Guto? É uma pergunta honesta. O racismo não vai ser superado, ele pode diminuir com o tempo, com educação, com cultura, claro, mas sempre vai ter alguém racista, sempre vai ter caso de racismo. Agora, como a gente consegue fazer com que essas pessoas negras vivam melhor? E é isso que eu tento lutar. E aí eu acho que é com política pública, com você diminuir, por exemplo, o déficit de endividamento dessas pessoas, num país que já tem quase 80% das famílias endividadas, e num país com desigualdade como o nosso, a maioria das pessoas endividadas são as pessoas negras. É um país que tem 100 milhões de pessoas sem saneamento básico, 50 milhões de pessoas sem água tratada. Se a gente melhorar essas coisas, esses problemas, a pessoa sai do endividamento. Os negros vão viver melhor. Eu acho curioso como é uma dicotomia, tá? Porque a gente tem aqui uma política que assume que a gente vive num país com desigualdades sociais, inclusive de maneira estrutural. Com base nessa informação, o que se criou foi, aí a gente tem as cotas raciais, que a ideia é fazer com que as populações negras consigam ter acesso à famosa educação. Que ela possa estudar, que ela possa escolher ter uma vida melhor, que ela possa escolher ter mais conhecimento. E, consequente, assim, mudar a sua história de vida. O que o Guto tá dizendo aqui pra gente é que, não, peraí, eu acho que a gente não tem que mexer nisso aqui, a gente tem que ir pra aquilo que qualquer político deveria fazer, que é cuidar de saneamento básico, que é fazer as coisas que todo político deveria fazer. Ou seja, de novo, a gente tem a velha luta de classe, que é, e aí, infelizmente, o Guto faz o papel, um papel de contrário aos interesses da população negra, que é, parece que ele tá sendo legal, sabe? Parece que é legal o que ele tá falando, mas o que ele tá dizendo é, não, gente, esquece essa parada de estudar, esquece essa parada de racismo, vamos trabalhar para aquilo que todo político tinha que fazer, sabe? Vamos trabalhar pelo saneamento, olha que palavra mágica, básico, vamos lutar pelo básico, aquilo que é a mais, estudar, fazer faculdade, não, fica aí, aquilo que é a mais, que é, vamos combater o racismo, não, vamos pro básico. Aí, quando eu falo isso, eu sou capitão no mato.
Eu sou uma vergonha pra minha cor. O que eu tenho que discutir na realidade é lugar de fala. Por que será? Não sei o quê, se a moça branca colocou uma trans, eu tô tipo, não é assim. Não, Guto, isso aí é coisa do Twitter, cara. Isso não existe na vida real. É assim que funciona. E aí tem essas diferenças. Eu acho que o Brasil tem gente racista. E tem muito racismo no Brasil. Não é igual, não tem racismo. Tem cara que fala essas coisas. Não, pra mim tem racismo no Brasil. Só que eu acho que a solução pra gente driblar o racismo, que eu acho que é uma chave que pode... Ó, a gente tem falado nos últimos anos muito sobre como combater o racismo. No Brasil, o racismo é crime. Mas aí, a palavra que o Guto escolhe aqui é como driblar o racismo. Sabe, é como o racismo veio aqui, ó... Eu driblei ele, ó, fui esperto, eu passei pelo racismo. Eu acho que o racismo não é coisa pra gente driblar, não. Eu acho que o racismo é coisa pra gente combater, essa é a palavra. É fazer boas políticas públicas para que os negros vivam melhor. A minha Cotas? Cotas? Você tá falando de cota? minha missão de vida e também minha missão, minha carreira como político é fazer com que as pessoas vivam melhor, necessariamente as pessoas pobres vivendo melhor, e num país com a desigualdade que a gente tem, os mais pobres são necessariamente negros. Então, essa é a ideia que eu tenho. eu acho massa como ele acaba se contradizendo, né? Porque, não, vamos lutar pelos mais pobres. Mas quem são os mais pobres? São os negros. Ah, então você vai lutar pelos negros? Pelos mais pobres. Ai, Guto. Você lembra de alguma situação de racismo que você passou na sua vida? Cara, Você pode contar, assim, que você lembra? vamos entrar então do votinho preto, né, por exemplo, né, pra gente voltar no assunto que eu, quando eu entrei. Eu tava lá fazendo Change My Mind. E aí, eu sempre faço Change My Mind no mesmo lugar, no mesmo horário, no mesmo Eu já sei onde isso vai chegar, mas vamos lá. dia. É sempre ali na frente do MASP, perto da choperia Opção ali, que a gente sempre vai depois ou antes pra almoçar, e depois pra tomar uma também, que ninguém é de ferro. A gente sempre vai lá, beleza, tamo lá. Rolou uma manifestação da galera do PT e PSOL. Aí eu cheguei e tava É sempre o PT e o pessoal. O PT e o pessoal tá em muito lugar, né? todo mundo lá com o cartaz, vote em preto, vote em preto. Aí eu perguntei pro Márcio Colombo, vereador Santo André, meu coordenador de campanha, eu falei, ué, hoje a nossa equipe tá grande, tá todo mundo aqui pra fazer campanha pra mim, esse vote em preto na frente da minha barraquinha, só pode ser pra fazer campanha pra mim. Aí eu peguei o celular, óbvio que eu já sabia que não era, né? Que não era? Aí eu peguei o celular e fiz uma pergunta, falei, ó, aqui dizendo vote em preto, pode ser preto de direita ou tem que ser preto de esquerda? Ela perguntou, vote em preto, eu sou preto, é pra mim isso, foi maravilhoso. Ela, não, tem que ser preto de esquerda. Porque é o PT, criatura, e o PSOL. Como assim? Eu perguntei pra outra pessoa e isso tá tudo gravado, né? Eu falei, ué, Não era o PMDB, cara. pode ser preto de... vote em preto, é vote em preto de direita também ou tem que ser preto de esquerda? Ela, não, depende das pautas. Eu, tá, qual pauta você acha que eu defendo que não favorece os negros? Ele, não, cota racial, você é a favor de cota racial? Eu falei, não, eu sou contra. Ah, então... Não dá pra votar em você. Eu falei, não, então você tem que mudar. Então vote em pretos que defendem cotas raciais. Ai, que chato. Cara, tu é chato, Bruto. Guto, tu é chato da É isso, manifestação alheia. você botou não é isso. Eu continuo sendo preto. Você vai mudar? Fala uma proposta minha, fala uma proposta sua. Aí eu apresentei o programa Jovem Capitalista de colocar a educação financeira na sala de aula. O programa Jovem Capitalista de botar a educação financeira na sala de aula. Olha lá, eu concordo com essa proposta. Eu falei, ué, Então vota em mim. então vote em mim. Aí, nessa hora, chegou um cara branco. Perguntou, pô, você é do MBL? Eu falei, sou do MBL. E preto. E você tá aqui dizendo que é vote em preto, não é vote em preto que não é do MBL. Aí ele me empurrou, aí pegaram um negocinho, aí me agrediram. Então, o ponto principal é, tem vários casos que eu sofri de racismo, mas desde que a gente se expõe nas redes sociais, boa parte do racismo é um racismo que não é necessariamente velado, só que ele é quase que legalizado pelos movimentos de esquerda. E um cara negro, quando ele é de direita, ele é válido que ele não esteja no site do Vote em Preto. Você é um cara de direita e você tá falando de um movimento de partido de esquerda. É basicamente por isso. É tudo válido, porque no Brasil, infelizmente, já não é mais sobre quem você etc. É sobre quem você é, sim. É mais sobre... não era mais sobre o que é dito. Agora é sobre quem você é e as ideias que você defende. Ué, ô Guto, aquilo que você fala, de certo modo, mostra quem você é e principalmente mostra as ideias que você defende. Quais ideias que você defende? Você acabou de dizer aí, que é o projeto Jovem Capitalista. Você tá esperando que partidos de esquerda vão ser ok com isso? É difícil ou é proibido ser preto de direita? Cara, Eu acho que é ousado. Ou é inteligente. É inteligente principalmente se você é um político. Por quê? Porque quando você sinaliza que você é de direita e que você é um preto contra as cotas, você tá muito mais aberto a conseguir apoio partidário. Quer dizer, quando eu digo apoio partidário é apoio de gente branca
que também não curte isso, porque geralmente a gente branca que não curte isso, e tá a fim de financiar alguém assim. Eu acho muito fácil, né? Eu sempre Sim. faço essa. Eu acho muito fácil. Se você pede direita, você vai defender que Estados Unidos é melhor que Cuba, você Estados Unidos é melhor que Cuba, hein? vai defender. Privatizações. Vai ter privatização, ou seja, pô, agora, por exemplo, o PT tá indicando vários jeitos pra estatais aí. Quando eu critiquei o Bolsonaro, uma das minhas críticas foi essa. Falei, pô, Bolsonaro, eu sou a favor de privatização, mas se você. Daí eles ficavam com aquele, não, mas tá dando lucro, etc. E às vezes nem dava, às vezes dava também, e tudo bem. Uma boa gerência. Só que o ponto é, mesmo dando lucro, se você perder a eleição e entrar o Lula vai pegar essa estatal Caber de emprego. e vai botar o Aloysio Mercadante no BNDES. Então, Ô. Guto, pesquisa sobre um negócio chamado porta giratória de empregos. Funciona assim, ó. Um cara da política pega uma empresa estatal, geralmente quando ela é muito grande que ele não vai conseguir vender porque ela custa muito caro, ele vai desmembrando ela em vários pedacinhos, aí ele vende para iniciativa privada, o governo privatiza, e aí aquele cara, geralmente um ministro, quando ele sai do poder, porque perde o mandato, porque trocou o político, ele vai trabalhar exatamente nessas empresas que ele ajudou a destrinchar com privatização. você tem que privatizar. Então, tipo, ser preto e de direita no Brasil é você não defender que um mercadante roube o BNDES. Ele fala de um jeito que parece que a esquerda defende que alguém roube o BNDES. Ninguém defende isso, Guto. Tá maluco? Você criticar o Partido dos Trabalhadores. É você Inclusive, a gente não defende que o Bolsonaro tenha gasto 42 milhões pra desvendar a caixa preta do BNDES, que não tinha caixa preta. Ele só passou 42 milhões pra uma empresa de onde? Dos Estados Unidos. Pra nada. dizer que teve mensalão sim, que teve petrolão sim, que teve orçamento secreto sim. Sabe, você não querer acordo com o Centrão. É você, por exemplo, a gente Não, você não quer. Você quem não quer acordo com o Centrão? Porque o Bolsonaro não só quis, como, ó, coladinhos. teve na Copa do Mundo vários casos do Irã, tipo, jogador que tá prestes a morrer, etc. Catar, repressão às mulheres, repressão ao público LGBT. A direita é contra esse tipo de coisa, esse tipo de, sabe? A É? esquerda que fica legalizando o Catar, que fica legalizando o Irã. A esquerda fica legalizando o quê? Peraí, vou voltar. Bora, deixa eu ver se eu entendi. Vamos lá, Guto. O que é a esquerda? O que você tá dizendo que a direita é contra e que a esquerda tá legalizando? Na Copa do Mundo, vários casos Copa do Mundo foi no Catar, né? do Irã, tipo, jogador que tá prestes a morrer, O jogador que tá prestes a morrer por quê? etc. Catar, repressão às mulheres, repressão ao público LGBT. A direita é contra esse tipo de coisa. Guto. A direita no Brasil é contra a repressão à LGBT, Guto? Guto, o PL... Guto. Ah, Guto. Guto. Foi confirmada a fraude! Você lembra disso, Guto? Confirmada a fraude! Esse tipo de, sabe? A esquerda que fica legalizando o Catar, que fica legalizando o Irã, fica legalizando a Arábia Saudita, que fica jogando gay de prédio. Essa cultura tá errada. Eu defendo a democracia, eu defendo a liberdade individual, a liberdade de expressão, a liberdade que as pessoas possam ser gays, héteros, mulher, homem, sabe? Só não na minha porta, né, Guto? Eu defendo isso. Então, defender esse tipo de coisa é muito fácil. É muito fácil. E aí você é criticado por gente que defende o Catar, que defende o orçamento secreto, que defende o petrolão. Tá Quem defendeu isso, Guto? criticado por essas pessoas e você tem que se defender com tipo, cara, sei lá, eu sou contra a corrupção, desculpa aí se você defende, sabe? Eu acho muito fácil ser preto e direito. Você, odiar bandido, querer que bandido vá pra cadeia, tipo, sabe? É uma Odiar bandido. O que mais que você faz, Guto? O que é mais fácil de direita? Você odeia o crime. coisa fácil pra mim, sabe? É fácil, Guto. É fácil você ficar nessa demagogia. Eu quero ver soluções pra isso. Soluções que exijam cérebro, que não sejam só respostas demagógicas, tá? Porque falar que, criminoso tem que ir pra cadeia, desculpa, gente, desculpa. Isso aí é basilar. Isso aí eu acho, isso aí qualquer tiozinho acha. Alguém foi assaltado. Que bandido vagabundo, sabe? É fácil. Difícil seria alguém foi assaltado. Não, esse bandido é uma vítima da sociedade. Pra fazer um malabarismo desse é muito difícil. Claro que é, porque isso basicamente não é... De novo, a discussão do Twitter. E aí, de novo... cara, isso é complicado, sabe? Porque a gente pensa que em determinados campos da sociedade, e aí eu tô falando de faculdade, por exemplo, ou até mesmo você e seu amigo quando estão lá de boa, a gente pega um assunto e a gente aprofunda nele. E quando você aprofunda no assunto, e aí eu vou usar aqui o assunto de criminalidade, você pode chegar a conclusões de que, de repente, as pessoas preferem ser criminosas porque eles têm tantos nãos
da sociedade convencional, ele não consegue emprego que pague um salário decente, ele é o tempo todo julgado, quando eu digo julgado, ele é o tempo todo julgado como criminoso por causa do local onde ele mora, ou pela cor da pele dele, porque ele é o tempo todo levando pressão da polícia, então ele tem tantos estímulos negativos que ele se revolta e fala, quer saber de uma coisa? Foda-se, eu vou entrar pro crime ou algo do tipo. A gente pode, numa roda seja de estudo, ou de brothers que tem um cérebro na cabeça, a gente pode elocubrar essa palavra sobre isso e pensar, de repente isso pode rolar. O que acontece que o Guto tá fazendo aqui, e o que muito político faz, e que o Datena faz há anos eu vou no mais raso possível. Ah, bandido bom é bandido morto. Isso é o mais raso possível. Eu tô falando que está completamente errado? Não, porque a gente, obviamente, não gosta do crime, ninguém gosta do crime. Aí é mole, irmão. Deve ser muito difícil. Então, eu acho muito fácil ser preto de direita. É que ficou uma imagem, né, que preto tem que ser de esquerda. Que imagem? Quem deu essa imagem? Porque que nem se você é um cara de direita, que nem você é um capitão do mato, entendeu? E você não honra a sua raça. Então, eu não sei também por que, tipo, da onde tiraram essa lei que, tipo, você é negro, você tem que ser de esquerda. Pois é, tiraram que eles tentam... tem a famosa tese do lumpen proletariado, né? Que é uma tese que varia do marxismo, né? O marxismo, ele nasce achando que a revolução comunista virá dos trabalhadores, do proletariado, né? Com o passar dos anos, Virá. principalmente com as grandes leis que o capitalismo fez, que ficou menos penoso ser um trabalhador. Ficou menos penoso aonde? Porque se dependesse só do capitalismo, vocês sabem o que rolava no passado aí na história, né? Era a criança trabalhando. Vocês sabiam que agora a Coreia do Sul tá votando uma lei para que eles possam trabalhar 69 horas semanais? O capitalismo é massa. Trabalhar é difícil, mas antes, antigamente era mais difícil trabalhar, tinha escravidão, etc. Mas o capitalismo foi melhorando e aí Ele fala como se a escravidão foi o capitalismo que disse, vamos acabar com a escravidão. Não foi por pressão. Ai, meu Deus. O marxismo falou, essa galera já tá gostando do capitalismo, então a revolução não virá do proletariado, não vai ser. A galera tá gostando do capitalismo. Não, querido, funciona assim. Funciona um negócio chamado embargos. Aí você vai minando. Os Estados Unidos, ao longo da história, ele vai fomentando revoltas no mundo inteiro para poder derrubar líderes que tentam implementar qualquer política, qualquer política financeira, econômica, que não seja capitalismo e beijar a mão dos Estados Unidos. É por isso. Você vai matando seus adversários, né? Aí fica fácil. Isso no chão de fábrica. Da onde virá? Eles têm com a tese que vai ser com a margem da sociedade. As pessoas estão mais escanteadas, ou seja, as minorias no geral. Então, os negros, as mulheres, os gays, sabe? Os criminosos, as pessoas que estão sempre escanteadas do grande centro de discussão, ou dos grandes centros, essas pessoas vão fazer a revolução. Então, há muito tempo, a esquerda americana, a esquerda brasileira, foca não necessariamente no proletariado, sabe? A discussão deles já não é mais só reforma trabalhista, ter mais direito pro povo do trabalho, sabe? Esse papinho deles é cada vez mais em vamos focar no movimento negro, vamos focar no movimento feminista, vamos focar... Não, cara, não. Muito pelo contrário. A diferença é que as esquerdas, elas estão compreendendo que os grupos das pessoas, dos pobres, eles são diversos. A gente não é simplesmente uma massa de gente pobre, a gente não é simplesmente uma massa de gente preta. A gente é pobre, a gente é preto, a gente é mulher, a gente é homem, a gente é branco, a gente é índio. E aí vai diversificando. E essa diversificação, no fim das contas, ainda tem uma luta em comum, que é por melhorias de condições de vida para as pessoas pobres, por melhorias de condições de vida para as minorias em si. Dizer que as esquerdas agora estão olhando só para, como ele mesmo falou, criminosos, feministas, é literalmente tentar fazer com que você, pobre, não se enxergue como parte de um grupo, que pode ter uma vida melhorada. O que ele está tentando dizer aqui, é que a esquerda não está olhando para suas pautas, não. Ele está olhando para a pauta que é da feminista, sabe? Ele está tentando tirar da gente o foco que é de que existem partidos, de que existem movimentos de esquerdas que estão brigando, isso historicamente, para que os trabalhadores, para que os pobres, para que os pretos, para que as mulheres tenham condições melhores de vida. Movimento LGBT. E aí, quando você é capturado por essa ideologia, a gente entra no que o Paulo Cruz chama de escravidão ideológica. Porque eu adoro que a escravidão ideológica só rola pra esquerda. A direita não tem nadinha, né? O celular na minha cabeça, aguardando 72 horas pelo golpe militar, não é escravidão, não.
E os negros eles têm que voltar para uma escravidão, só que essa escravidão já não é mais chicote, é uma escravidão ideológica. Então, Chama capitalismo que faz isso, que a escravidão já não é mais chicote, a escravidão do aplicativo, que uberiza o seu trabalho. Como diz o Galo de Luta. Ah, não quer trabalhar não? Tudo bem. Só que amanhã o aplicativo vai te recomendar menos. E aí, ó. então você é negro, você tem que votar no PT. Não dá pra votar no Bolsonaro, não. Se você é negro, você tem Cara, eu acho que se você é um ser humano, você não tinha que votar no Bolsonaro, mas enfim. Você pode votar em quem você quiser. que votar no PSOL, você não pode votar no Guto. Você é negro, sabe? Você tem uma certa cartilha. E aí, o que Thomas Sowell, ele fala num artigo que tem no Mises em português, que ele fala, afinal, quem são os racistas? Porque isso não é uma forma de racismo? Qual a diferença do você é negro, você tem que votar no PSOL, pro você é negro, você não pode tomar esse bebedouro? Você tá pegando a pele. Existe uma diferença. Existe uma diferença enorme, Guto. Eu acho até uma covardia comparar as duas coisas. A cor da pele das pessoas e transformando isso uma característica que impede elas de fazer algumas coisas e que obriga elas a fazer algumas outras coisas. Mas quem faz isso exatamente é a direita. Quem faz isso são as pessoas brancas racistas. Então, se você é negro, você tem que... Não, eu sou negro, eu sou livre, né? Eu posso fazer o que eu quiser, né? Mais ou menos, né, Guto? Vai ser negro e vai dar uma corridinha num bairro de classe média alta aí pra você ver se a polícia não vai chegar rapidão e vai te levar. Não é isso que vocês defendem? Mais ou menos. Você é livre pra fazer qualquer coisa, mas na eleição você tem que votar na esquerda. Não. Se você não votar na esquerda, você vai sofrer ataques racistas. Tipo, como assim? O movimento feminista, ele pode atacar mulheres? Se for uma mulher que não defende o movimento feminista, não pode? E aí fica uma coisa quase que Mas não pode. você é obrigado a ser. Que é aí que tá o machismo no movimento feminista, o racismo no movimento negro. Você é obrigado a ser. Tipo, Ninguém te obriga a ser nada, Guto. ué, nossa, toda mulher tem que ser feminista. Como assim? Muito pelo contrário, o que os movimentos de esquerda... De novo aí, ó. Ele deve estar falando de alguma coisa de Twitter, tá? Mas, em geral, o que grandes pensadores, líderes de movimentos sérios, feministas e negros fazem, inclusive debatendo com você, Guto, porque você vai em podcast debater, eles tentam convencer, através de argumentos, os pontos deles. E são argumentos muito claros, de mostrar dados, de falar, olha, a gente pensa isso porque os dados mostram isso, porque a realidade mostra isso. Então, não tem essa violência muito diferente do que os movimentos de direita no Brasil costumam fazer, que é serem violentos e gritões, né? No grito, porque é assim e tal, e bate no peito. Assim você é uma mulher que não é feminista? Pode ser tipo, eu acho que você deveria ser feminista, eu acho que concordo com o feminismo, sabe, digamos assim. Deveria ser assim. Não, toda mulher tem que ser feminista. De novo, você tá. É um famoso espantalho. Sabe, todo negro tem que ser do movimento. Como assim você não vota na esquerda? Você tem que, não pode ser tipo, eu sou preto e sou de esquerda. Eu acho que tudo bem. É ficar andando com o petroleiro, com o mensaleiro, cara, vai lá. Olha aí, você tá vendo? É isso que o Guto faz e que muitos movimentos de direita fazem. Ah, você é de esquerda? Então você está alinhado a tudo que não presta, tá? Então, assim, por mais que os movimentos de esquerda busquem materialismo para as ideias que defendem, de falar, olha, a gente pensa assim, por isso e por isso, a gente tem dados históricos disso aqui, a gente tá baseado na realidade de que acontece isso aqui, o que eles fazem é essa generalização. Ah, você é de esquerda? Você tá concordando com o Petrolão. Sabe por que ele faz isso? Não é só porque ele pensa assim, não, porque eu nem acho que ele pense assim profundamente. O que ele tá fazendo aqui é um aceno. Para quem? Para essa gente aí, ó, essa gente que pensa assim e que vai votar nele, porque ele sabe que ele não vai ter os votos dos pretos assim, ele sabe que não vai ter o voto dos pobres assim, então ele assina para essa galera, a mesma galera do bolsonarismo aí, para que essa galera dê a ele o que ele precisa, que é apoio financeiro para poder concorrer, porque afinal de contas é MBL, né? E para ganhar votos de gente que quer que os pretos continuem onde eles estão e talvez até retrocedam.